Fala pessoal, Kazuya Shimine aqui e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o estresse que o marketing gera sobre o profissional se ele não souber dosar bem a sua entrega. E eu estou falando isso porque eu já trabalho com mídia paga, ou para você que não conhece o termo gestão de tráfego pago há em torno de 5, 6 anos. E cada vez mais se fala-se sobre marketing com foco em geração de receita, né? Principalmente falando de B2B, B2C também. E foram 5, 6 anos de rally, que até o momento são 5, 6 anos de rally por entrega, né? Pelo contrato fechado, né? Mas quando você começa a de fato prestar serviço para diversas contas, no início você acaba encurtando esse SLA, você disponibiliza mais tempo do seu cotidiano e em certo momento isso começa a afetar algumas coisas profissionais, tá? E aí, recentemente eu estava querendo entender, puxa, como é que eu consigo diminuir essa carga operacional dos meus ombros. E, tava num mix de contratar, de processo, enfim. E não tava. O ponto focal é que não estava diminuindo o estresse. Esse que é o ponto focal, tá? E aí, eu anotei algumas coisas que eu fiz que diminuíram bastante e, mudou muito assim minha vida, né? E que eu quero trazer para vocês, que vocês consigam aplicar na área de vocês, se vocês estiverem no momento agora de um quase burnout, que é o meu momento que eu tive algumas semanas atrás. Eu não sei qual é a sensação de burnout, nem os sintomas, não consultei nenhum médico, mas, pelo que o GPT ali me trouxe, era um estresse bem massivo, assim. E aí eu coloquei algumas anotações, tá, que eu quero compartilhar com vocês, que vale a pena adotar, tá? Se não valesse a pena adotar, eu não estaria gravando esse vídeo agora às 22h15 no horário de Brasília, tá? A primeira coisa que eu fiz, o primeiro gesto que eu tive, na verdade, e não foi nem por parte minha, mas foi por outras partes, foi perder contratos, tá? Eu não sei porquê, mas 2025 tá sendo um ano bem desafiante para as empresas. E muito do que se esperava no primeiro semestre não foi realizado. E não que eu tô falando que tráfego pago não entregou o resultado. O tráfego entregou o resultado, mas por algum motivo o mercado do negócio em específico não progrediu, né? Não tô só falando em termos gerais, né? E o B2B não progrediu, não tá sendo eficiente, tá uma merda o mercado B2B até o momento, né? Empresas que permanecem são empresas grandes ou que já perpetuam um trabalho desse tipo há um bom tempo. E aí, beleza, perdi esses contratos, mas eram contratos que exigiam muito do meu tempo. Tinham um SLAD reduzido e isso gerava uma demanda, uma alta carga operacional, tá? Que mesmo delegando, né, algumas questões, a concentração, a comunicação sempre ficava comigo, isso está ficando cansativo. E aí, esse foi um dos pontos maiores, assim, mas tem coisas que ajudaram bastante também, que é o que me mantém nessa área até o momento. Que é, ponto focal 1. Cara, a partir de então, eu nunca mais mexo no WhatsApp antes das 9 da manhã e depois das 18 horas. Sem ser familiar, mas eu não abro o WhatsApp. Eu posso abrir o WhatsApp, tá a conversa ali, mas eu não vou conversar, não vou responder nada. Vou tocar como se não tivesse recebido nada e só vou responder na manhã seguinte. Motivo. Eu parei, porque eu parei. Porque se eu não fizesse isso, o meu cérebro ele ia continuar rodando depois das 18 horas.
Eu ia estar abrindo conta de anúncios, ia estar mexendo em coisas que eu deveria estar mexendo no meu horário operacional e não no horário fora do operacional. Ah, mas o empreendedor tem que, tem que ir às 12 horas. Beleza, mas depois das 18 horas eu posso focar em outras coisas que são offline, mas que tem a ver com um negócio que vai fazer expandir. Por exemplo, leitura, estudo, recurso, enfim, mas não é dedicar essas 18 horas para uma questão operacional, por exemplo, depois das 18 horas. E eu fazia muito isso. Tinha dias que eu fazia isso até de madrugada. 1 da manhã, 2 da manhã, mexendo com conta de anúncios, né? Então, automaticamente, quando eu desligo o WhatsApp, eu desligo tudo. Meu cérebro desliga, né? E eu saio do computador e não mexo. Tem vezes que eu me pego usando até mais que isso, esse tempo, tá? Mas normalmente, depois das 18 eu paro tudo, tá? O contrato eu falei aqui, né? Tô só anotando. E mantive bons contratos. Ao mesmo tempo que saiu os contratos, entrou novos contratos e compensou, então ficou era por elas. A diferença é que os novos entraram com o meu novo SLA, né? A outra coisa que eu parei de ter na minha conta foi gente fora do ISP. É aquela mania de colocar uma pessoa para dentro do projeto, mas não tem muita ciência do que funciona. Mas funciona, mas ainda precisa de uma educação para poder fazer sentido. E para ser sincero, é, pegar pessoas muito fora do SP dá mais trabalho e acaba não compensando. Então, alguns projetos eu acabo nem optando por continuar, tá? Isso eu já tenho uma ICP definido, né? Mas se você não tiver a ICP, veja quais são os seus melhores clientes, melhores contratos, veja o que eles têm em comum. E aí você começa a definir o que é um bom ICP para o teu produto e para o teu projeto. Então, com base nisso, mudei um pouco o modelo do meu projeto, né? Falando de cotidiano, tá? Do dia a dia mesmo, eu mudei um pouco as minhas refeições. Eu antes estava meio na moda freestyle, pedia mamita todo dia de restaurante. E isso parou, agora eu só peço marmita, mas não de restaurante. Marmita pronta, né? A refeição mudou. O fato de acordar de manhã cedo, beber mais água e ficar bebendo mais água até meio-dia. Não estou fazendo acompanhamento nutricional, mas dei uma boa usada nas inteligências artificiais e vi um tweet lá de um cara que ele falava que você acorda cedo, faz exercício em jejum, toma muita água e você come meio-dia, às 15 horas você toma proteína e depois à noite você janta, né, e toma água. E foca na proteína e não no carboidrato. Basicamente é isso. Precisar de algo mais simples assim. E tá dando certo, assim, sabe? Não. Isso vem dando certo. E, fora isso, tem a esteirinha, né? Faço a esteirinha quase todo dia. Esses dias eu não fiz, mas quase todo dia eu faço a esteira. Como é que eu venci a esteira? Eu levo o tablet, aí lá boto um episódio de Solo Leveling, que inclusive já acabei. E eu fico assistindo e quando vê as horas já passou. E aí a previsão que você tinha de 30 minutos para fazer uma esteira você faz em 50 minutos de caminhada. Lembrando, eu faço em caminhada inclinação 2 e velocidade 4,5, assim, fica nessa variação. E outra coisa que eu voltei a fazer, mas não com frequência, vai depender de acordo com o clima, né? Mas jogar um pouquinho, assim, sabe? Jogar um LOLzinho ou um Valorant, enfim, qualquer coisa assim, mas nada autocompetitivo e que faça a pessoa querer viciar, né? Também joguei um pouco de TFT, mas enfim, são nossos ofícios. Mas eu espero que você tenha pego de fato a essência, né? Que é, cara, evite trabalhar com contratos de. Cara, você vai saber quando o contrato tá te prejudicando e
putz, às vezes tu olha pro mensal, às vezes tu olha pro contrato. E pra ser bem sincero, o que mais existe no mercado são CNPJs e não vale todo o esforço do teu tempo para isso. Lembrando que atrás do CNPJ tem CPF, então tem a pessoa, né, por trás disso tudo aí. E se tu tiver um burnout, talvez tu nem consiga tocar mais teu CNPJ. Enfim, mas isso é uma outra conversa que não cabe a mim. Então eu espero que esses pontos aqui te ajudem. Se você está numa situação de alto estresse de trabalho, se você está procurando por alternativas, esses foram os que me ajudaram. Contrato ruim, não contrato ruim, mas contrato de CLA curto, mal definido e cotidiano. É isso que vai fazer a diferença. Fechou? Esse foi um vídeo mais sincero, foi um vídeo mais atípico do que eu tenho no canal, mas quando eu tenho um vídeo assim eu sinto a necessidade de gravar, que eu sei que vai fazer a diferença. Fechou? Um forte abraço a todos vocês e até mais. Valeu!